Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu vou estar juntos aqui com vocês. Essa noite maravilhosa. Meu amigo Fábio, toda a família dele, todos os nossos queridos irmãos, irmãs, muitos que nós tivemos a oportunidade de conhecer, alguns tivemos a oportunidade de estar mais próximos, outros nem tanto, outros cresceram, né? Casaram e se multiplicaram. Maravilha, né? Mas é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Fábio. Não é por falta de convite, porque ele sempre convida desde o início, mas não tinha dado certo. Hoje deu certo e nós louvamos a Deus por estarmos com vocês aqui nesta noite. Deus está presente, está falando conosco, já podemos sentir a sua presença desde o momento da oração, e mesmo num dia frio, mas nós estamos aquecidos pelo Santo Espírito Santo do Senhor. Eu sei que você já fez isso, mas abre o seu coração nesta noite, porque só depende de nós. A rede de Wi-Fi está disponível. Na tela, tem uma rede de Wi-Fi disponível. Mas em que sentido, Anderson? Eu falei que eu liderei jovens por muito tempo e eles faziam as perguntas capciosas, né? Então, cadê Deus? Como é que eu sinto Deus? Como é que eu pego Deus? Nunca vi Deus, né? E algo do gênero, né? Mas depois surgiu o Wi-Fi e ficou muito fácil de explicar isso, né? E daí a gente devolve a pergunta. Tá bom, qualquer jovem, até a criança ali de 2, 3 anos já sabe conectar o Wi-Fi, né? Todo mundo sabe o que é o Wi-Fi. E a pergunta é, quem pegou o Wi-Fi? Quem está sentindo o Wi-Fi? O sinal está aqui. Para você conectar, você só precisa pegar o celular, selecionar a rede e digitar a senha. É assim que funciona com Deus. Deus está aqui. Aleluia. O que precisa é simplesmente a gente abrir o nosso coração e conectar com Ele. Anderson, e a senha do Espírito Santo. Deixa que Ele resolva essa parte. Eu queria meditar com vocês o livro do profeta Isaías, muito conhecido. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Nós vamos pensar sobre algo que Deus tem colocado no nosso coração. Se você quiser ficar em pé, pode ficar, senão também não tem problema. O mais importante é você estar com o seu coração voltado a Deus. 55 do profeta Isaías, vamos ler a partir do verso 6. Eu estou na nova tradução da linguagem de hoje. Procurem a ajuda de Deus, enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor, enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Verso 8. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus. Para finalizar ainda, verso 10 e 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Amém? Pai querido, em nome do teu filho amado Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Aqui está a tua igreja, que foi comprada, lavada pelo sangue vertido ali naquela cruz. Nós pedimos a tua direção, podemos falar nada de nós mesmos. Nós possamos ser orientados, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Que possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, para que as sementes lançadas germinem
frutifique na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês aqui, você sentado, tem planos? Quantos de vocês? Dá o sinalzinho. Planos, projetos. Eu vi que todos, praticamente, você levantou também, né? Você era aquele pequenininho, desse tamanho já? Meu Deus do céu. Deus é bom, né? Todos levantaram, todos nós temos planos. Alguns foram até rápidos, né? Quantos têm plano? Já levantou. Esse sinal que está ali com o plano ali a todo vapor. Outros pensaram um pouquinho, mas todos levantaram. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Porque a nossa vida, ela é feita de expectativas. A nossa vida é feita de projetos. A nossa vida é feita de planos. Nós pensamos, e isso é muito digno, isso é extremamente sério. Acho que quem não se planeja, quem não se preocupa com aquilo que vai fazer, tem uma chance muito grande de dar tudo errado. Por mais que nós confiamos em Deus, nós falamos, nós somos crentes, nós servimos a Jesus e falamos, Deus é o Deus que cuida da minha vida. Por mais que nós falamos, cremos nisso, sabemos disso, mas isso não nos dá o direito de nos acomodarmos. Isso não nos dá o direito de você simplesmente dizer que Deus está cuidando de tudo e não fazer nada. Muito pelo contrário, nós precisamos de estabelecer dentro da nossa vida planos, projetos, objetivos. Só que quando nós fazemos isso, o que acontece? Muitas vezes nós somos alcançados o quê? Por expectativas que foram criadas e não aconteceram. E aí vem a tal da frustração. E isso faz com que a gente se pergunte: o que aconteceu? O que deu errado? Deus, cadê o Senhor? O Senhor não disse que era para fazer assim? Ou pelo menos eu senti que era dessa forma? Onde eu errei? Será que foi minha esposa? Será que foi eu? Será que foi meu colega? Será que é o líder? Onde eu errei? Onde houve a falha? E nós buscamos, né, achar culpados. E perguntamos: por que aconteceu desse jeito? Por que isso aconteceu? E quando nós olhamos para esse texto, o contexto, o povo de Israel, desobediente, né? Como sempre foi. E agora Deus deu uma sentença para eles. Babilônia já está pronto para capturá-los, para levá-los para o exílio. E agora o povo está desesperado. Muitos até se voltam para Deus. Mas o que acontece? A sentença já está terminada. Só que Deus levanta o profeta. Como Ele faz comigo e com você? Deus não nos abandona. E sempre tem alguém para nos dar a palavra de encorajamento. E é o que acontece aqui. O profeta Isaías fala: olha, gente, calma. Nós pecamos. Chegou. A consequência está agora diante de nós. Mas só que Deus manda dizer a vocês: nós vamos passar pelo exílio, nós vamos passar por essa perseguição, mas Deus vai nos levantar, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos alcançar. Por mais que o povo não chegava, não conseguia entender. E é por isso que vem esse texto, e nós vamos pensar e aplicar exatamente para os nossos dias, né? Para aquilo que nós vivemos na atualidade. Quando nós olhamos para esses versículos, e eu li a partir do versículo 6, o versículo 6 fala sobre buscar ao Senhor. Eu li também o versículo 7, que fala sobre abandonar caminhos errados. Nós buscamos tantas coisas, e hoje o acesso é muito fácil, né? Ainda mais agora, com a inteligência artificial, meu irmão, não precisa nem pensar muito. O acesso é muito fácil. Tudo isso aí, gente, são ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos glorificar o nome dele. Só que nós buscamos na ferramenta, nós buscamos no colega de trabalho, que parece que ele tem mais sucesso que a gente busca no líder,
busca no obreiro, busca na mãe, busca no pai, e não tem nada errado nisso. O errado é que a gente esquece, como nós lemos no versículo 6, buscar o Senhor. Como que nós começamos o nosso dia? Buscando o Senhor? Ou a gente começa, como eu me pego às vezes, acordando e já querendo olhar o que tem no WhatsApp? Então, o que Deus nos faz refletir nesta noite, por esse texto, é começarmos a entender que todos nós temos planos, todos nós temos projetos. E eu, por enquanto, estou falando só dos nossos, porque daqui a pouco nós vamos falar dos de Deus. Mas nós precisamos entender que, antes de questionarmos a Deus, primeira coisa, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos abandonando os caminhos errados, porque são tantas situações que muitas vezes a gente vai fazendo ao longo do dia, ao longo das semanas, do mês, e não se acostuma. É uma mentira, é uma cobiça, é uma inveja, é uma maldição. E parece que aquilo vai se incorporando ao nosso dia a dia. E quando a gente vê, a gente está longe daquilo que Deus tem para todos nós. Mas Deus declara algo essencial nesse texto. Vocês não pensam como eu penso. Vocês não pensam como eu penso. Amém por isso? Amém. Se Deus pensasse igual a nós, igual o Anderson, muita coisa não estava dando certo. Ainda bem que ele não pensa igual a nós. Mas muitas vezes a gente se esquece disso. Se esquece da ideia central, que é: confie em mim, mesmo quando você não entender. E vocês vão, no final dessa palavra simples, ver que eu vou frisar bastante esse aspecto. Muitas vezes a gente está querendo entender e não está confiando. E que Deus está nos chamando nessa noite, a começar comigo, quando estamos estudando essa palavra. Antes, não queira entender, confie. E eu passei a entender que muitas vezes nós realmente estamos querendo entender, questionando, me explique, me revela isso, aquilo, aquilo outro, e esquecemos de confiar no Deus verdadeiro, no Deus que está conosco, está cuidando de todos nós, dos nossos planos, dos nossos projetos. Aleluia. Verso 8 que nós lemos: Deus pensa diferente de nós. Olha por isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados. Nós somos pessoas que erram, falham. Você já tentou? Fiz de tudo para acertar, principalmente com a família, né? Que a gente toma um cuidado maior. Os filhos às vezes erram. E quem não entende fala assim: você não viu, você não cuidou. Não, pior que você estava cuidando, você estava tentando fazer de tudo para proteger, mas não conseguiu. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós vemos um momento, a gente vê o agora. Deus, Ele é ilimitado. Deus, Ele vê lá na frente, Ele vê a eternidade. Que a gente muitas vezes não fala e não pensa nisso. Segundo o IBGE, a expectativa de vida hoje é entre 80 e 86 anos, né? Mulheres vivem mais do que os homens. Mas a nossa geração, nós que estamos aqui, se Jesus não vir, a expectativa é de talvez ultrapassarmos os 100 anos. Essa é a projeção, segundo os especialistas. Agora, por mais que seja 80 ou seja 100 anos, o que é isso diante da eternidade? Isso aqui é um ponto diante de uma eternidade que existe. E muitas vezes a gente esquece disso. Então a gente está querendo resolver o momento, o meu plano para hoje, para amanhã, para essa semana, para esse ano, mas Deus está preocupado com a eternidade. E nós precisamos entender isso. Nós vemos a dor, Deus vê o propósito. A gente não entende, a gente não consegue
se eu perguntasse aqui para vocês, talvez a maioria de vocês, ou praticamente todos, teriam exemplos para me dar. Mas eu teve situações que eu xinguei meio mundo, até longe do microfone, quis culpar um monte de gente, questionei Deus, murmurei, fiz um monte de coisa. E hoje, passado 15 anos, passado 10 anos, passado 7 anos, o que eu vi? Era Deus trabalhando em mim. Era Deus me forjando, era Deus preparando, era Deus com um propósito claro, que hoje eu olho para trás e falo, como é que eu não enxerguei? Como é que eu não vi? Mas é por causa do quê? Por causa da nossa alimentação. Nós somos assim. Provérbios 14, verso 12. Provérbios 14, texto conhecido, mas que vai falar sobre os caminhos. 14, verso 12, eu vou ler aqui. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então tem coisas na nossa vida que parecem certas, tem coisas na nossa vida que parece é assim. Rapidamente, eu queria ser engenheiro, né? Queria fazer faculdade, porque na empresa de ônibus que eu trabalhava, comecei lá como cobrador de ônibus. Eu vi um engenheiro que ia lá mexer nas caixas automáticas dos ônibus lá e eu só mexia um botão. Eu ia com uma classe A na época, uma Mercedes, e falava isso em vida. Eu vou ser engenheiro elétrico. Me fiz, na época não tinha, né? Hoje tem bastante opção, hoje dá para escolher, para fazer até em casa, embaixo da coberta. Mas na época não tinha tantas, né? 3, 4 faculdades, e não tinha dinheiro para pagar. Aí fui tentar federal, CEVET, que era só o que tinha, que dava, né? E não passei no primeiro ano. Aí, Deus, meu Deus, o macumbeiro passou, aquela ladainha. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Né? Porque a gente quer culpar os outros, né? Ah, os outros passaram. Veio o segundo ano. Não, agora Deus vai. Rapaz, tirei um score menor do que o primeiro. Não deu certo. Veio o terceiro ano. Não deu certo também. Veio você, meu Deus, o senhor não está vendo. Eu estou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, como se Deus se sensibilizasse com essas coisas. Aí, sem nenhuma alternativa, falei, deixa eu achar a faculdade mais barata aqui em Curitiba, na época era a FESP, e o curso mais barato, administração. E é nesse que eu uso. Para mim não ficar parado, mas eu creio, no meio do ano eu vou tentar e vou passar. Ou no final do ano. Comecei o curso de administração. Isso lá em 2004. Não, 2004 não, 2000. Comecei. Primeiro que na primeira semana me identifiquei com o curso. Chorei lá, falei, nossa Deus, nunca imaginei para sentar numa faculdade. Mas olha só, lá naquela sala de aula, tinha, quando eu era jovem, né? Não que eu não seja hoje ainda, mas tinha uma pessoa que tem a minha idade hoje, né? Que estava lá estudando junto. Não, um profissional, já uma pessoa bem. Eu olhava para aquela pessoa, falava, nossa, que maravilha, né? Ainda bem que ele conversa com a gente, né? Mas ele vive no mundo, né? Mora no Água Verde, diz que a esposa é dentista, diz que chegou de viagem não sei quando, etc, etc. Diz que atuava na indústria farmacêutica. E eu passei ali, uma luta tremenda, difícil. Eu não consegui pagar mais a faculdade, tive problema, mas não desisti. Tem gente que desiste, né? Ah, já não vai dar mesmo. Aliás, muita gente falou, olha, isso você está aí, você não está pagando. Mas eu sabia que, mesmo eu tive bloqueado até o final do ano. Encurtando o testemunho, que ele é bem grande. Uma hora eu conto ele nos detalhes. Mas Deus levantou essa pessoa lá, dentro daquela sala de aula, para me dar uma oportunidade de ver. Então, aquilo que eu imaginava, o caminho que eu imaginava, Deus falou o seguinte: aonde você quer
quer chegar? Ah, você quer ser engenheiro, por quê? Ah, porque eu quero isso. Perfeito. Então, compromisso feito. Mas o caminho que eu imaginava não era o caminho que ele queria. Não era o caminho que ele tinha desenhado e construído. Então, não se queixe, não reclame. Não reclame de jeito nenhum. Porque aquilo que você está passando hoje está te preparando para algo grande que Deus tem para a sua vida, para você, para a sua família. Jeremias, capítulo 29, 11, fala sobre Deus tem planos de paz. Então, eu perguntei aqui, quantos têm planos? Todos vocês levantaram a mão. Eu também tenho um monte de coisa. Mas, inculque na sua cabeça. Deus tem planos para você. E os planos deles não são mistérios. Você entende isso? Faz sentido isso? Nem sempre o que queremos para os nossos filhos, no nosso casamento, nas finanças, é o melhor segundo Deus. A gente olha para aquilo, parece que aquilo é o melhor, mas não é. Você não sabe o que vai acontecer. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os de Deus. Anderson, como eu faço isso? Perfeito. Através do Instagram? Não. Através do YouTube? Não. Através do WhatsApp? Não. Através da palavra. A leitura da palavra de Deus. Hoje até isso é fácil. Né? Eu estou num plano aqui de leitura para ler mais uma vez a Bíblia inteira, até o final do ano. E está fácil, já vem tudo pronto. Eu às vezes misturo os textos, daí você não cansa de ler só uma coisa, uma delícia. Então hoje está fácil. Mas a gente precisa escolher. Fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Outra coisa, como que eu consigo alinhar os meus pensamentos com os de Deus? Através da oração. Os irmãos estavam fazendo aqui quando eu cheguei. Buscando a Deus, mas não só aqui na igreja, na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus familiares. Apertou, está difícil, vamos orar. Anderson, mas no meio do pega-pega? No meio do pega-pega. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Faz sentido ou é utopia? A palavra hoje é bem expositiva e para nós refletirmos sobre aquilo que Deus quer de nós. Os caminhos de Deus são mais altos, versículo 9. Por que eles não são iguais aos nossos? Porque os caminhos de Deus são mais altos. Deus usa uma comparação nesse texto poderosa, que é, no versículo 9, né, se a gente ler ali, sobre céu e terra. Qual é a distância entre o céu e a terra? Alguém sabe? É imensurável. É imensurável. É como que você quer comparar, ou você quer competir nos seus planos com os de Deus. Sendo que a gente olha, o que a gente precisa fazer para olhar para o céu? Precisa olhar para cima. O que Deus precisa fazer para olhar para o céu? Alguns dizem que precisa olhar para baixo, mas Deus é muito maior do que tudo isso. Nós falamos muitas vezes que nós cremos, que nós temos fé, que nós servimos a Deus, mas o que Deus nos pergunta nesta noite, a começar por mim, na prática, como você tem agido? Porque costumo usar um comparativo sobre crer, sobre ter fé, né? Imagina um caminho, que é a nossa vida. Imagina esse caminho, imagina que ali na frente você percebe nesse caminho um buraco gigante, uma cratera, não é nem um buraco. E aí você está vendo ali na frente, só que você está ali caminhando e está falando com Deus: Deus, acabei de ver um buraco ali na frente, mas eu creio que o Senhor está tudo, eu creio que o Senhor fecha, eu creio. E a gente começa. E
vai se aproximando e o buraco está lá. O que é esse buraco na nossa vida? É a luta, é o desemprego, é os problemas no relacionamento, problemas com cônjuge, com filhos, problemas no ministério, dos mais diversos. Aí você começa, eu creio, eu sei, vou aumentar a oração, e começa a orar. Não, agora eu vou fazer uma campanha. Não tem nada errado nisso, tá, gente? Mas você começa, daqui a pouco você para e fala, não, já sei, vou dobrar o joelho aqui, e só vou levantar a hora que eu ver que o buraco fechou. E você dobra o joelho, e coloca o rosto na terra. Eu sou teu filho, eu estou aqui na tua presença. Aí você dá uma espiadinha, o buraco está lá. Aí você volta a Deus e dá murro na terra. Eu creio. E eu penso que Deus está olhando e falando, meu irmão, você crê? Então continua. Continua. O que nós mais fazemos diante da situação da tribulação, a gente tem parar. E detalhe, a gente para falando para Deus que acredita nele. Vocês conseguem entender isso? O que Deus quer de nós é que a gente continue. O buraco está ali. Ele está a 50 metros, agora está a 30, a 20, a 10, a 5 metros. Você pode até dar uma reduzidinha no passo. Você pode até vir mais devagar, mas sem parar. Porque eu creio que a hora que eu colocar o pé, o extraordinário vai acontecer. Isso é crer. Isso é ter fé. Aleluia. Anderson, mas eu coloquei o pé e não aconteceu nada, eu caí no buraco. Perfeito. Daniel também aconteceu isso. Olha que Daniel, perto do Anderson, meu irmão. Ixi, Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha comunhão com o pai, mandava um anjo lá direto para falar com ele. E mesmo assim Deus não fez nada, fez ele passar não. Porque tem provações, tem situações que nós vamos passar, que é plano de Deus que você passa. Por quê? Porque Daniel saiu da cova e foi para onde? O que aconteceu com eles? Então, o jargão, a maioria já ouviu, Deus muitas vezes nos livra da prova, mas tem muitas circunstâncias que Ele vai nos livrar na prova. E vocês estão dentro dela. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Romanos 11, 33 diz: quão insondáveis são os caminhos de Deus. Fazendo uma comparação simples, mas tosca, mas que a gente entenda isso. Imagine que você viesse de uma família abastada, Imagine que seus pais tivessem tudo que você quisesse, que você pensasse, um estralo, que você teria a mão. Conseguiu imaginar? Esse é o nosso Deus. É o nosso Criador, é o Criador do mundo, Criador de tudo. Anderson, eu até entendi, mas por que Ele não me dá isso, não me dá aquilo, não me dá aquilo? Porque os planos dele não são os seus. Simples. Mas por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? Porque os planos dele não são os seus. Nós precisamos entender. O Salmo 103, o salmista também no verso 11 vai falar sobre essa distância, entre céu e terra, falando sobre o poder do nosso Deus. Deus pode permitir situações na nossa vida que nós não entendemos. Crises financeiras, problemas familiares, doenças, perdas. Mas o que nós precisamos entender? Que Ele está trabalhando num nível mais alto. Ele está trabalhando, sabe no quê? Na formação do nosso caráter. Ele está trabalhando na dependência dEle, para que a gente aprenda a depender dEle. Eu tive circunstâncias, irmãos, e olha, em diversas áreas da minha vida, inclusive no ministério, que isso aqui eu faço. Espírito Santo, deixa isso aqui comigo. Deixa isso aqui eu consigo. E só me extremava.
cansava, arrebentava com a família, arrebentava com amigos, arrebentava com um monte de coisa. E a obra não prosperava. Mas quando eu aprendi a depender dele, as coisas mudam. As coisas mudam. Porque você está dormindo, ele está cuidando. Ele está trabalhando, nosso Deus não para. Nosso Deus não para um minuto. Você consegue entender isso? E tudo isso é permissão para que ele trabalhe nesse nível mais alto. Aleluia. Também no nosso crescimento espiritual. Eu já falei, já fiz essa pergunta, mas volto nela. Talvez, se você parar para pensar, teve situações que você passou lá atrás e que hoje você olha e fala, não, aquilo lá foi para forjar o meu caráter. Aquilo lá foi para me ajudar nos problemas, para eu poder entender que eu dependo dele. Aquilo lá foi para me ajudar a crescer. Talvez vocês passaram um problema no relacionamento, o casal. Hoje o casal tem autoridade para sentar com outro casal que está passando por aquilo que ele passou e falar, não, meu irmão, não aconteceu isso comigo. Aquilo que você passou, aquela humilhação, aquela... você não entendeu, o que você achou, uma extrema injustiça que foi feita com você, naquela promoção, naquele trabalho, naquela sociedade, tudo aquilo que foi feito, hoje você olha para trás e fala, era Deus cuidando de mim. Eu precisava amadurecer em alguns aspectos. E hoje, eu olho para trás, aquilo que eu passei me deu autoridade para eu poder sentar com quem hoje está precisando e falar, irmão, vamos por aqui, eu vou te ajudar, eu vou estar com você. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos chama a confiança e não ao entendimento. Lembra que eu falei no início? Muitas vezes nós estamos tentando ou querendo, e muitas vezes forçando a porta, querendo entender. Mas nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, assim como você não sabe como eu cheguei. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. E a mensagem, eu não sei para quantos, talvez é para uma pessoa só. Não queira entender, apenas confie. Não queira entender, apenas confie. O texto que nós lemos não pede para entender, ele pede apenas para confiar. E se nós voltarmos lá para Provérbios, capítulo 3, os versos 5 e 6, vão falar exatamente: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Quantas pessoas, eu sou formado, não, mas eu já tenho experiência nisso, eu sou isso, quebrando o nariz. Por quê? Porque a orientação bíblica não adianta. Não adianta você confiar naquilo que você acha que sabe. Não é assim que funciona. Você tem que confiar no Senhor. Verso 6: lembre-se de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo que fizer. Eu estou lembrando de Deus em tudo que eu faço. Você está lembrando de Deus em tudo que faz? Em Hebreus 11, vai falar do conceito da fé, versículo 1. Fé é a certeza do que nós não vemos. Eu já dei um exemplo aqui, prático, de como a gente pode pensar sobre isso. O que Deus quer de nós quando nós olhamos para esse texto? Em vez de controle, confiança. Você quer controlar. Você quer controlar na tua casa, você quer controlar na empresa, você quer controlar no ministério, você quer... Não, mas André, sabe o que é? Que quando foge do controle, eu fico desesperado. Excelente. A oportunidade que Deus está dando para você confiar.
Em vez da ansiedade, o que Deus quer de nós é entrega. Eu sou ansioso, qual medicação dá? Ficar meio zen, igual o outro. Só que ele se esquece de que a ansiedade vai a ansiedade até ajuda, ela é benéfica. Em determinado patamar, ela é benéfica. Faz você tomar decisão, faz você agir. Mas passou desse patamar, ela vai matar todo dia, é uma doença. E aí ela não te ajuda em nada, só te atrapalha. Só que muitas vezes essa ansiedade é fruto do quê? Da falta de eu entregar para Deus aquilo que eu preciso. Eu quero resolver, eu quero fazer do meu jeito. Em vez de questionamentos constantes, o que Deus quer de nós é fé. Mas uma fé tática. Como eu dei um exemplo, não falar da boca. Quantos creem que eu creio? Perfeito. Só que Deus está olhando para o nosso coração. Você levantou a mão, você deu um testemunho, falou que queria, mas você não está crendo. E é por isso que muitos dos projetos, muitos dos planos que Deus tem para nós, não caminham. Porque nós ficamos empatando, nós ficamos segurando por essa falta de confiança, por essa falta de entrega, por essa falta de fé. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós possamos sair deste ambiente com a nossa fé revigorada, com o nosso ânimo restaurado, com a nossa confiança depositada no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E como que nós podemos fazer isso? Nós estamos num grupo de família, eu orando, já falei, mas orando com família, orando juntos, né? Famílias que oram juntos, aprendem a confiar juntos também. Como que eu posso fazer isso? Declarando sobre a nossa própria vida, mas declarando sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos, ajudando, incentivando, falando para Deus: Senhor, mesmo sem entender, nós confiamos em Ti. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Está difícil, a enfermidade está difícil, o problema financeiro está difícil, a economia, o desemprego, as traições, o ambiente que eu vivo. Mas confie, fale: Deus está na sua mão. Eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Para finalizar, Deus pensa diferente. Deus age num nível mais alto. E a nossa resposta diante desse contexto é única. É confiar e não tentar entender. E ainda nós lemos aqui, versículo 10 e 11, que vai falar que a palavra de Deus cumpre o seu propósito. Ela não volta vazia. Se eu perguntasse aqui quantos têm promessa, acredito que a maioria levantaria a mão. Mas talvez o inimigo já até fez você esquecer disso. Talvez o inimigo já colocou a dúvida. Talvez o inimigo, diante da circunstância que você está passando, ele já fez com que você falasse: cadê a promessa? Cadê a promessa? Mas nesta noite, eu vim aqui para te dizer que a promessa que Deus fez, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Mas não é do jeito que você acha e não é no tempo que você acha. Pode ter certeza disso. Amém? E eu queria encerrar, e antes de orar, convidar você a refletir sobre em que área da sua vida, sua família, você não está entendendo Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e você pensasse: qual é a área que você não está
relação com os filhos, ou talvez na relação do cônjuge, é uma situação financeira, é uma acusação, é um questionamento, é até mesmo uma oração não respondida que você fez a Deus e não aconteceu. Eu queria te desafiar nessa noite, para que você entendesse que hoje não é dia de entender tudo. Talvez você até orou essa semana, orou hoje, Deus revela, mostra para mim, mas a resposta que Ele está te dando hoje, que não vai mostrar, não vai revelar, é apenas para você confiar. É dia de confiar mais profundamente. E uma coisa que eu queria que você pensasse e finalizasse essa reflexão, finalizando essa reflexão. Deus não precisa caber na sua lógica para ser digno da sua confiança. Talvez você não depositou a confiança. Sabe por quê? Porque você estava querendo que Deus se encaixasse no teu plano. Você estava querendo que Deus se encaixasse na tua necessidade. Mas não é isso. Não é isso. Essa lógica não funciona. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Queria fazer dois convites. O primeiro, você tem alguém que não conhece como os irmãos, que gostaria de entregar sua vida a Jesus, mediante a palavra, o cuidado de Deus. Se você tomar essa decisão hoje, dê um sinalzinho para sua mão, vamos orar por você. O segundo convite é para você. Para você que sentiu, se você estava questionando, se estava perguntando, e talvez a mensagem, a resposta veio um pouco diferente do que você imaginava, mas você percebeu que é Deus respondendo e te convidando a refletir, convidando a mudar de atitude. Eu queria orar por você. Queria orar por você. Se você quisesse, pode vir aqui na frente. Se você quiser permanecer onde você está, não tem problema. Eu queria só que você colocasse a sua mão no seu coração. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta noite. E nós queremos nesta noite orar, interceder, Senhor, pelos meus irmãos. Porque, Senhor, muitas vezes nós não entendemos os teus caminhos. Nós não entendemos a tua vontade, que é perfeita, é boa, é agradável. Aleluia. Mas hoje, eu juntamente com os meus irmãos, nós escolhemos confiar em Ti. Eu não quero entender, eu quero apenas confiar. Aleluia. Nós entregamos, Senhor, a nossa família. Nós entregamos os nossos planos, os nossos projetos. Nós entregamos nesta noite as nossas dores em Tuas mãos. Aleluia. Aleluia, alinha, Deus, os nossos pensamentos com os teus, que nos ensina a viver pela fé, que nos ensina a praticar a fé, que nos ensina a buscar-te. Mas é o que nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus possa abençoá-los.
grandemente.